A nossa aula, de fato típico, vamos falar sobre resultado. Como eu falei para vocês, toda conduta gera um resultado. Esse resultado está ligado aos chamados crimes materiais. Sim, todo crime tem resultado. Quando se fala em crimes materiais, nós temos um resultado chamado fático. Ou significa que houve uma mudança no mundo externo. Aquele crime que deixa vestígios, por exemplo, matar alguém. Você efetivamente subtraiu a vida de alguém. Ou você subtraiu uma coisa, ou vou destruir um objeto. Isso são crimes que têm resultado. Mas se o crime não tiver resultado material, o crime tem resultado jurídico. Existe um resultado jurídico. E quais são esses resultados que pode se trazer dentro do direito penal militar? A questão do consumado e do tentado. O artigo 30 do Código Penal Militar traz os conceitos de consumado e o conceito de tentativa. Mas para compreender um e o outro, e volto a falar que eu estou fazendo um contexto geral, para vocês terem uma noção geral, uma revisão dentro do ponto de vista do direito penal militar. Aqui, nós temos que entender o chamado caminho do crime, o iter criminis. O iter criminis começa com a seguinte situação. Começa com a cogitação. A cogitação significa que o sujeito está preparando, não é nem preparando, desculpa. Ele está no mundo das ideias. Estou cogitando em praticar o crime. Em regra, até digo, neste momento, em graus absolutos, a cogitação não é punível de forma alguma. A mera cogitação. Ainda bem, né? Porque quem nunca pensou em praticar um crime, você está me assistindo, você já pensou naquele cara chato, ou você já pensou naquela situação, naquele maior desespero da sua vida, você já pensou numa situação criminosa como saída. A cogitação não é punível. Tem um filme chamado Minority Report, em que o sujeito cogitava em praticar o crime, Tom Cruise chegava lá e prendia o cara. Pois é. Ainda não chegamos a esse grau. Nós temos, depois da cogitação, ele tem que botar em prática, começar a exteriorizar, preparatório. Os atos preparatórios, isto é, os atos preparatórios, eles são atos em que o sujeito vai preparar a execução do delito. Os atos preparatórios, em regra, também eles não são puníveis. Em regra, salvo quando constituírem crimes autônomos. Professor, como assim? O sujeito ele deseja praticar um homicídio. Ele vai e adquire uma arma. O fato de ele adquirir uma arma já está configurado, e se ele for pego, já configura o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação aos atos preparatórios. Os atos preparatórios em si, em regra, eles não são puníveis. Mas, se algum desses atos preparatórios já constituir um crime, ele pode ser punido. E nós temos a execução, atos de execução,
temos a consumação. Quando fala em atos de execução, são atos em que o sujeito está realmente praticando aquilo que ele desejava. Todo crime tem verbos. Matar, subtrair, trazer. Então, se ele executa um desses verbos, nós já estamos nos atos de execução. Não basta, ele tem que executar. E a consumação vai variar do tipo de crime. Se for um crime material, ele tem que executar um ato de cunho material. Às vezes o crime é formal, basta apenas a conduta do sujeito. Então, tudo vai depender da espécie do crime para gerar-se a consumação. Ocorre que se durante os atos de execução uma situação alheia à vontade do agente impede dele chegar à consumação do delito, nós estamos falando do quê? Estamos falando, então, de tentativa. Olha o que diz o artigo 30, inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o agente, ele tentou chegar à consumação do delito. Ele tentou, mas não conseguiu. Então, ele é punido a título de tentativa. Significa que o agente vai ter uma diminuição na pena dele de 1 a 2/3. De 1/3 a 2/3. Agora, atenção, atenção, atenção. Aquele momento de pura atenção. O que diferencia o Código Penal com o Código Penal Militar. No Código Penal Militar diz assim, no parágrafo único. No parágrafo único. Ele diz assim, que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3. Todo mundo sabe, lá no Código Penal, que também se diminui a pena. Agora, ó a segunda parte. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. E aí? Gente, isso aqui é algo relacionado ao Código Penal Militar. Existem inúmeras críticas a essa possibilidade. Porque o juiz ele vai estar punindo o sujeito a título de consumado, porque a gravidade da situação, olha que elemento muito subjetivo, a gravidade do delito faz com que o sujeito responda pelo consumado. Então, ponha na prova isso vai cair na sua prova. Ele não vai cair só a redução da pena, ele vai cair também que você diga que o juiz, de maneira excepcional, pode aplicar a pena do crime consumado. Isso não pode no Código Penal comum, tá certo? É só no Código Penal Militar. O senhor tem exemplos de circunstâncias alheias à vontade do agente. Chegou a polícia no local e não deu continuidade à execução do delito. Eu sempre digo, o que é circunstâncias à tentativa? Eu quero continuar, mas eu não consigo. Eu quero continuar, algo me impede. Isso chama-se circunstâncias alheias à vontade do agente. Compreenderam, então, a diferença entre consumação e tentativa? Agora eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Para algo muito importante. Gente, nós temos um instituto chamado de desistência
desistência voluntária, arrependimento eficaz e nós temos a tentativa. Prestem atenção com isso aqui, que é muito importante. Esse instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz vem previsto no artigo 31 do Código Penal Militar. E a tentativa, vocês viram que vem prevista no artigo 30. Gente, olha só. A desistência voluntária, lá nos atos de execução, o agente ele desiste durante os atos de execução. Então, ele desiste durante os atos de execução. Então, ele desiste durante os atos de execução. Consequentemente, ele só responde pelos atos até então praticados. Como assim? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz fazem com que o sujeito nunca responda pelo crime tentado, e sim só por aquilo que ele praticou. Então, se o sujeito praticou uma tentativa, estava lá praticando um homicídio, e ele ainda pode dar continuidade para subtrair a vida da vítima, ele pode desistir voluntariamente. Não é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Porque na tentativa, o que acontece? Ele desiste, mas ele desiste movido por circunstâncias alheias. Não é que ele desiste, esquece o desistir. Na verdade, ele vai ser impedido. Ele vai ser impedido. E o arrependimento eficaz, o sujeito evita a consumação. O sujeito evita a consumação. Aqui, durante os atos de execução, ele pode dar continuidade aos atos de execução, mas ele não faz. Aqui não. Aqui ele evita a consumação. Já encerrou os atos de execução, ele efetuou os disparos contra a vítima e leva a vítima até o hospital. Neste caso, tem que ser eficaz, ele tem que evitar o resultado. Então, nesses dois casos, o sujeito só responde pelos atos até então praticados. Aqui ele responde pela tentativa de homicídio. Tá certo? Nenhuma dúvida. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês da tentativa. E agora vamos falar sobre tipicidade, último elemento do crime, tipicidade. Olha que bacana, hein? Falar um pouco de tipicidade é muito fácil, a questão da tipicidade. Gente, olha só. Tipicidade, só para a gente voltar aqui. Conduta que gerou, a gente estudou através do nexo de causalidade, que gerou um resultado e, consequentemente, gerou o resultado, certo? Gerou um resultado. A gente tem que pegar esse resultado e verificar se ele tem tipicidade. Isto é, o que é a tipicidade? É verificar se aquele resultado final ele tem previsão legal. Então, faz assim, tipicidade formal. Se ele tem previsão legal, se o fato está previsto em lei. E não basta estar previsto na lei, ele tem que ter tipicidade material. Significa que o fato, além de estar previsto na lei, ele tem que ser relevante para o direito penal.
Aí você vai falar assim, poxa, professor, então deixa eu entender melhor isso. O fato formal tem que estar previsto em lei e tem que ser relevante. Exato. Porque se o fato não tiver previsto... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.